não é bom o suficiente, é muito sensível e muito lento. Esse foi o veredito de Max Verstappen sobre o upgrade que a Red Bull introduziu no Grande Prêmio da Hungria, onde não conseguiu disputar a vitória e teve discussões exaltadas com sua equipe pelo rádio. Uma derrota tão esmagadora nunca é bem recebida por alguém tão competitivo como Verstappen, especialmente em um fim de semana em que foi introduzida a maior atualização da Red Bull nessa temporada. A frustração de Verstappen vem crescendo há meses, muito antes de Oscar Piastri, da McLaren, superar seu companheiro Lando Norris e conquistar sua primeira vitória em um grande prêmio. Havia otimismo com essa atualização da Red Bull, cujo foco é uma mudança significativa na cobertura do motor. Foi o maior upgrade visto em qualquer carro em 2024, e se esperava que ele revertesse a maré negativa que tem afligido a Red Bull nas últimas corridas. Mas não foi o caso. Em entrevista para a mídia holandesa, ainda antes da corrida, Verstappen avisou que nem todos na equipe estão na mesma sintonia quando se trata da situação em que a Red Bull está, e algumas pessoas precisam acordar. Pode parecer exagero para um piloto que lidera o campeonato por 76 pontos e que corre por uma equipe que ainda está 51 pontos à frente no campeonato de construtores. O chefe da Red Bull, Christian Horner, não concorda com essa avaliação. Ele afirma que toda a equipe está concentrada na evolução do carro. Mas os avisos de Verstappen não são infundados. Ele vem criticando as limitações do carro há muito tempo, particularmente a suspensão excessivamente rígida. Isso não era problema enquanto a Red Bull tinha uma grande vantagem de desempenho. Ela podia sacrificar um pouco da performance aerodinâmica sem perder a liderança. Mas o crescimento dos rivais e a necessidade da Red Bull extrair cada fração de velocidade do carro forçou a equipe a trabalhar em uma janela muito estreita para que o RB20 funcione no seu auge. Mas ela é inviável em pistas mais onduladas ou que exigem o uso das zebras, como o Hungaroring. As performances excepcionais de Verstappen e a perfeita execução da equipe durante as corridas mantiveram a vantagem na pontuação, mas agora já são 3 corridas seguidas sem vitória. Como alertou Verstappen, se essa tendência continuar, será uma temporada difícil. Ele também alertou a equipe que, como ainda restam 11 corridas, sua liderança no campeonato de pilotos pode não ser tão sólida quanto parece. Ao mesmo tempo, a Red Bull também enfrenta uma McLaren cada vez mais forte. Pela primeira vez nesta temporada, o McLaren MCL38 foi indiscutivelmente o carro mais forte, tanto na classificação quanto na corrida. Como admitiu Verstappen, às vezes ele está forçando mais do que durante sua temporada vitoriosa de 2023, mas o tempo de volta simplesmente não vem. O Qualify ilustrou isso claramente. Mesmo com a vantagem de 2 jogos novos de pneus macios, Verstappen foi meio décimo de segundo mais lento que Norris. E essa diferença poderia ter sido ainda maior, já que Norris fez a pole na primeira tentativa, quando as condições da pista eram um pouco piores do que quando Verstappen fez sua melhor volta. Graças à eficiência aerodinâmica excepcional do RB20, Verstappen tinha vantagem no final das retas e também nas curvas mais lentas. A vantagem da McLaren era no segundo setor, que vai de 85 metros antes da curva 4 à saída da curva 11. Norris foi 1,5 décimo mais rápido do que Verstappen naquele trecho, onde a suspensão rígida atrapalhava a Red Bull. A curva 5, de média velocidade, e a chicane foram particularmente importantes. As câmaras on-board de Norris e Verstappen ressaltavam a diferença quando eles passavam sobre as zebras. O McLaren deslizava sobre elas sem esforço, o Red Bull era muito mais nervoso. Na corrida, Verstappen se pôs brevemente entre os 2 McLarens depois de passar Norris na curva 1. Só que ele tinha usado a área de escape e foi instruído por sua equipe a ceder a posição para evitar uma punição. Foi o começo de uma corrida frustrante para Verstappen, como mostraram suas mensagens de rádio cada vez mais irritadas. Isso veio se intensificando com o desenrolar da corrida, com Verstappen reclamando repetidamente que a estratégia estava minando suas chances e seu engenheiro Gianpiero Lambiase se recusando a encaminhar as reclamações de Verstappen sobre a condução defensiva de Lewis Hamilton para os comissários. Pior, chamando essa tática de infantil. A investida mal calculada de Verstappen sobre Hamilton na curva 1, na qual o Red Bull travou os freios dianteiros e passou por cima do Mercedes, parecia um movimento desesperado de um piloto perdendo a calma durante um fim de semana frustrante. Mas Verstappen insistiu que foi Hamilton que se moveu para a direita e o fez travar os freios para evitar a colisão. Os comissários concluíram que nenhum dos 2 pilotos era predominantemente culpado pela colisão e decidiram não punir ninguém. Verstappen também foi tipicamente desafiador ao ser perguntado sobre as trocas de mensagens com seu engenheiro.
Os dois são conhecidos pelo estilo de comunicação agressivo, mas Verstappen discordou das insinuações de que tinha errado. Verstappen foi ainda mais contundente quando perguntado sobre as pessoas que falaram que seus comentários no rádio indicavam que ele estava excessivamente frustrado e mostrou desrespeito à Red Bull na forma como expressou essa frustração. Foi quando ele disse que todos podiam se ferrar, mas usando outras palavras. Independentemente das opiniões sobre a conduta de Verstappen, não há dúvida de que está cada vez mais difícil extrair desempenho e resultados do RB20. A Red Bull também pareceu surpresa com a dificuldade de Verstappen de utilizar a velocidade prodigiosa do seu carro nas retas para ultrapassar o Mercedes de Hamilton. E embora houvesse esperanças de que a atualização da Red Bull pudesse melhorar o nervosismo do carro, Verstappen achou que ele estava muito semelhante. Essa é uma grande preocupação, já que mesmo com o upgrade introduzido na Hungria, a Red Bull está cada vez mais encurralada com este carro. O ponto principal dessa última atualização é a modificação radical da carenagem. Verstappen foi o único a usá-la na Hungria, já que a Red Bull não conseguiu produzir esse pacote para os dois carros. O engenheiro-chefe Paul Monaghan disse que a equipe apressou ao máximo esse pacote para chegar logo ao auge de seu potencial nesta batalha, cada vez mais acirrada, com Mercedes e principalmente com a McLaren. Sérgio Pérez, que antes da batida no Q1 estava mais satisfeito com o carro, não tinha a nova carenagem, mas tinha a nova asa dianteira e o assoalho que Verstappen tinha estreado em Silverstone. A nova carenagem é o upgrade mais radical introduzido por qualquer equipe nesta temporada. Ela impressiona particularmente por eliminar a principal característica do RB20, os longos canhões de refrigeração dispostos nos lados da cobertura do motor. Isso permite o estreitamento da cobertura do motor e exige o reposicionamento das aletas de refrigeração. E também abre espaço para uma rampa descendente mais agressiva para alimentar a parte traseira da carenagem. O objetivo disso é melhorar a refrigeração do carro, que é vital em Hungaroring, uma pista de velocidade média-baixa. Quanto mais devagar se anda, mais difícil é a refrigeração. Esse pacote também aumenta a downforce, o que dá outra opção de carenagem para a Red Bull. As equipes de Fórmula 1 estão acostumadas a trocar as peças aerodinâmicas para se adequar às características de cada circuito. A Red Bull quer levar isso adiante, alternando suas carenagens de acordo com as exigências das pistas em que se correrá no restante de 2024. Considerando a enorme diferença desse novo pacote, fica claro que é um passo radical, mas pode valer a pena. Como essa nova especificação é ideal para pistas de alta downforce e alta demanda de refrigeração, seria lógico a Red Bull usar a versão antiga na próxima corrida, em Spa. Pérez até confirmou que é essa a intenção. É uma estratégia ousada, que altera substancialmente o mapa aerodinâmico do carro. É um grande teste para a capacidade de simulação da Red Bull, mas a eficiência da equipe nesse quesito aumenta as chances dela ser aprovada, mesmo que Verstappen possa discordar depois dos problemas de equilíbrio que teve no GP da Hungria. Também é preciso ver se isso dará à Red Bull um ganho de ritmo compensador. O que se viu na Hungria sugere que não. O desafio da Red Bull é dificultado pela ascensão da McLaren em particular, mas também da Mercedes. A Mercedes teve dificuldades com as altas temperaturas na Hungria, um circuito que exige muito dos pneus traseiros, o que é a principal dificuldade do carro atual, segundo o diretor de engenharia de pista Andrew Chauvelin. Mesmo assim, a Mercedes foi mais forte na Hungria do que mostram os resultados. O fim de semana de George Russell foi arruinado por sua eliminação no Q1, uma combinação de má comunicação e combustível insuficiente para tentar uma volta rápida quando a pista melhorou. Lewis Hamilton também teve dificuldades. Achou o carro um pouco instável, mas se recuperou fortemente e superou Verstappen na corrida. Provavelmente, a Mercedes estará ainda mais forte em Spa. Quanto à Ferrari, os problemas com os upgrades a mantêm fora da disputa. Apesar de usar um assoalho melhorado na Hungria, foi a pior das 4 equipes grandes. É a McLaren que realmente preocupa a Red Bull, e com razão. Antes do GP da Hungria, ela já vinha diminuindo a vantagem da Red Bull, e dessa vez ela tirou uma grande parte dessa vantagem, mesmo sem trazer novos upgrades. Essa situação não preocupa apenas Verstappen, também toda a equipe. Por isso, há a possibilidade real de que Pérez seja substituído após a pausa de agosto por Daniel Ricciardo, Liam Lawson ou Yuki Tsunoda, a fim de fortalecer a Red Bull na luta pelo título do Campeonato de Construtores.
Com a provável piora antes da pausa de agosto, já que Verstappen pode precisar trocar motor e perder posições no grid de Spa, a pressão está aumentando na Red Bull. E embora mais atualizações sejam esperadas após a pausa de verão, seus rivais também trarão updates. E com esses rivais pressionando por novas vitórias e a caça aberta a Verstappen pela Mercedes, a previsão de que a segunda metade da temporada será difícil para a Red Bull e seu piloto superstar pode se confirmar.